Espero que esteja tudo bem contigo. Eu estou aqui ansiosa para compartilhar com você mais algumas passagens bíblicas nos orientando a respeito dos assuntos desta vida. O assunto de hoje ele é um pouquinho difícil, não é um dos temas mais alegres que nós seres humanos enfrentamos aqui. E por isso eu quero te convidar nesse instante para que você feche os seus olhos e vamos pedir para que Deus ilumine a minha mente ao estar passando aqui essas passagens bíblicas, essas respostas, esse tema, esse assunto sobre a morte com você, para que você também abra o seu coração, para que você abra os seus ouvidos espirituais. Deus possa falar com você através do Espírito Santo diretamente ao seu interior, para que você entenda conforme a vontade de Deus para a sua vida. Então feche os seus olhos. Querido Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nós vamos abrir a Tua Palavra agora e estudar esse assunto tão difícil para nós, Teus filhos aqui na terra. E por isso eu te peço, envia Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, ilumina nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho aqui um estudo em mãos que vai me orientando para que a gente tenha uma sequência lógica nesse estudo. E você vai perceber que aquela passagem bíblica de Isaías que eu comentei no vídeo passado, de que a gente estuda a Bíblia buscando respostas em diversos livros da Bíblia, hoje você vai entender como isso faz sentido. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente forma todo um conteúdo a respeito do tema. Pois bem, para a gente entender o assunto da morte, primeiramente vamos entender como o ser humano foi formado? Qual foi o princípio da criação do homem? E isso está relatado lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vejam, nós somos a imagem de Deus, primeiro lugar. Em segundo lugar, Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Vejam, nós fomos feitos do pó da terra. E para que ele tornasse um ser vivo, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, que pode ser chamado também de espírito. Então esse sopro é que fez com que a matéria viesse a ter vida. Agora acontece uma coisa interessante. Ele diz assim: e o homem foi feito alma vivente. Quando eu tenho a matéria, que é o pó da terra, mais o fôlego de vida que vem de Deus, que é o Espírito, os dois juntos, eles formam uma alma vivente. Então eu sou uma alma vivente. Eu tenho um corpo físico e tenho um espírito, que é o fôlego de vida em mim. O fôlego de vida de Deus em mim. E assim, então, eu sou uma alma vivente. Vocês perceberam que isso não bate com o que a gente aprende por aí? A gente aprende de que alma é algo separado do nosso corpo. A gente até pensa que quando a gente morre, a nossa alma pode ir para o céu ou para o inferno, ou até ficar vagando por aí. Mas não. A alma, ela é o conjunto, a matéria e o fôlego de vida. É isso que a Bíblia nos diz. Vejam a passagem ainda, Deuteronômio, um nome esquisito da Bíblia, né? Um livro diferente. Deuteronômio, capítulo 10, verso 22, diz assim, com 70 almas os teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. 70 almas aqui está se referindo a 70 pessoas. A Bíblia realmente diz
que alma é uma pessoa. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, assim: eu fui a um estádio de futebol e lá tinham umas 5.000 almas. Você já ouviu essa expressão? Pois é, faz sentido falar dessa forma quando se trata de pessoas, porque a Bíblia diz que todo ser vivente é uma alma. Foi o que nós lemos em Gênesis. Então, a Bíblia, ela considera de que a alma é uma pessoa, certo? Agora nós temos no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz assim, Deus dizendo: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora você já está tendo um segundo conflito com o que você conhece. Você já percebeu que aqui está dizendo assim, que a alma que pecar morrerá? Então, se aquela ideia de alma, quando a pessoa morre, a alma vai para o céu ou para o inferno, ou fica vagando por aí, não encaixa aqui no nosso texto bíblico. Percebeu? Está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então, realmente, aqui estamos nos referindo a uma pessoa. E esse verso, ele se refere mais especificamente à morte eterna que a pessoa vai receber. Então, se você, pessoa, o teu pó e o fôlego de vida é uma alma vivente, se você não andar com Deus, ou seja, você excluir Deus da sua vida, não aceitá-lo como teu Criador, infelizmente, no final, você não vai ter nem a graça de estar com a alma vagando por aí e muito menos ir para o céu ou para o inferno. Você simplesmente vai deixar de existir, que eu espero que essa não seja a sua realidade nem a minha. Então, nós percebemos que almas são pessoas e não algo que fica vagando por aí como a gente aprende. Agora, a Bíblia nos disse que a alma ela não é imortal, percebeu? Nós somos mortais, nós não vivemos eternamente, não. Se nós não decidirmos aqui, com a inteligência que Deus nos deu, com o nosso raciocínio, nós escolhermos querer ter a vida eterna, infelizmente, nós nunca seremos imortais. Nós somos seres mortais. E a morte, ela devolve à terra o pó e devolve o fôlego para Deus. Vamos ver onde está registrado esta passagem. Gênesis, no capítulo 3, verso 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dele fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Nós somos pó. Eu fui feita do pó da terra e Deus me deu fôlego de vida. O hálito suave da vida está em Deus e é Deus em você. Deus carinhosamente soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Você consegue perceber quão grande é isso? O quão grande Deus é em trazer do nada, do pó da terra, algo que passe a viver. Deus realmente é poderoso. E Ele pode, sim, trazer a vida de coisas que não têm vida. Ele fez isso com o pó da terra, Ele nos trouxe a vida. Nós temos ainda a passagem em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra que eu disse lá no início, nós fomos feitos do pó, matéria, e o espírito, fôlego de vida, que veio de Deus. Juntamos os dois e nós temos uma alma vivente, que somos nós, né? Somos uma pessoa. Então, quando morre, o nosso físico volta para a terra, que era pó, e eu não sei dizer precisamente quanto tempo
que a pessoa está na sepultura e ela já volta a ser o pó da terra. E no momento em que acontece a morte da pessoa, Deus toma de volta para si o espírito, o fôlego de vida desta pessoa. E acabou. Esta pessoa não percebe mais nada desta vida. Sou eu que estou dizendo isso? Não, eu vou te provar pela Bíblia. Veja o que diz o livro de Jó, no capítulo 7, verso 9 e 10. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim é aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então, quem morre não volta para atormentar ninguém. Quem morre não está no inferno sofrendo. Quem morre também não foi para o céu ainda receber o galardão e a vida eterna, porque a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia está nos dizendo que aquele que desce à sepultura não torna a subir, não torna a sua casa. Jamais o lugar onde ele viveu o conhecerá de novo. E diz ainda assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai aparecer de novo? O qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, não é plural, né? Capítulo 6, verso 14 ao 16. Vejam, unicamente Jesus Cristo é imortal. Ele só pertence à imortalidade. E ele vai aparecer de novo. Para quê? Agora nós vamos ver para que Jesus vai aparecer de novo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17, diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E digo-vos mais, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem muita revelação nessa passagem bíblica, tem muita revelação aqui nesta passagem bíblica. Primeiro, você deve estar perguntando assim: a quem o apóstolo Paulo está se referindo, as pessoas que dormem? Por que ele disse isso? Porque a morte é comparada com um sono. A morte, pela Bíblia, ela é tratada como se alguém estivesse dormindo. Enquanto você dorme, literalmente no teu dia a dia, você tira suas 6, 8, 10 horinhas de sono, você sabe o que está acontecendo no mundo enquanto você está dormindo? Não. É isso que acontece quando nós morremos. Simplesmente estamos dormindo no Senhor Jesus. Foi isso que a palavra dele disse: aqueles que dormem em Jesus. Veja o que Jesus disse a respeito da morte. Jesus falando com os irmãos, as irmãs de Lázaro e os outros discípulos que estavam ali. Lázaro tinha morrido. E aí, em João capítulo 11, do verso 11 a 14, diz assim: assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram todos os discípulos: Senhor, se ele dorme,
então está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava de repouso de sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Vejam que primeiro Jesus diz que o nosso amigo Lázaro, ele dorme. E aí os discípulos ficaram despreocupados. Bom, então se ele está dormindo, não há por que nós nos preocuparmos com ele. E Jesus teve que dizer claramente: não, Lázaro está morto. Mas nós conhecemos o final dessa história. Jesus ressuscitou Lázaro, porque a vida está em Jesus Cristo. Ele tem poder para trazer de volta até mesmo aqueles que morrem. Por isso, na passagem anterior que nós lemos em 1 Tessalonicenses, Paulo disse: aqueles que dormem, eles serão despertados com a vinda de Jesus. Quando a trombeta de Deus tocar, ressuscitarão aqueles que dormem em Cristo, porque Cristo tem o poder de ressuscitar a todos aqueles que dormem ou que já morreram. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Faz sentido ter ressurreição, a Bíblia falar de ressurreição, se todas as pessoas, a partir do momento que morrem, já são designadas ao inferno ou ao céu? Não faz sentido. Por que então ensinaram a gente de que quando nós morremos, o nosso espírito vai para o inferno ou para o céu? Porque a alma a gente já viu que é o conjunto, é o pó e o espírito. Então, a gente poderia dizer assim, que se estivesse certa essa ideia de que quando nós morremos, nosso espírito vai para o céu, não está fazendo sentido porque haver ressurreição. E sabe o que é a ressurreição? A ressurreição, ela é completa, é a morte, da morte física e espiritual, trazendo de volta os dois. Você ressuscita em carne e em espírito. Não é só o seu espírito que vai para o céu. Jesus vai trazer de volta você, assim como você é. E aí nós nos encontraremos, se nós estivermos vivos, nos encontraremos com aqueles queridos que nos deixaram e serão ressuscitados na vinda de Jesus. E se nós estivermos mortos, eu espero em Jesus de que nós ressuscitemos no dia da vinda de Jesus. Percebe como a morte ela fica um assunto mais leve quando a gente estuda com os olhos da Bíblia, com o que Deus fala a respeito da morte? As pessoas que partiram antes de nós, os nossos entes queridos, nós agora vamos passar a pensar de que eles estão dormindo apenas. Eles não estão em lugar nenhum. Eles dormem e estão aguardando a volta de Jesus. Se eles não sabiam disso antes e acabaram dormindo, descansando antes, Cristo é que trará o juízo e o julgamento final sobre cada vida. Mas eu e você agora temos esse conhecimento. E cabe a nós buscarmos cada dia mais conhecimento sobre isso. Eu vou terminando por aqui o estudo de hoje, porque ele já ficou um pouco extenso. Mas esse assunto tem muitas passagens bíblicas e eu pretendo, em mais uns 10 ou 15 minutos, num próximo vídeo, fechar esse tema. Eu espero que você acompanhe o meu canal ali no YouTube. Eu estou divulgando ele porque não é um interesse só meu, de que você conheça essas verdades. O maior interessado em revelar as verdades é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele deixou a sua santa palavra para que a gente lesse. Não foi à toa que Jesus, que Deus preservou a Escritura Sagrada durante tanto tempo. Ela está completa à nossa disposição e Ele tem o maior interesse que você tome conhecimento de tudo que está ali revelado. Eu espero que você tenha compreendido esse tema. Se for necessário, volte ao vídeo, pegue as passagens bíblicas e vá na sua Bíblia em casa, seja você espírita, católico, protestante, leia na sua Bíblia todas essas passagens que eu deixei aqui e peça a iluminação do Espírito Santo e Ele te dará. Tente entender na profundidade dessa verdade que foi revelada aqui. Eu estou aqui em oração por cada um de vocês que tem me acompanhado
e o Espírito Santo guiará a todos nós ao pleno conhecimento da verdade sobre Deus. Fica com Deus, tenha um abençoado dia, em nome de Jesus.